comentário referente aos cantores da Voz da Libertação. Na realidade, é uma resposta daquele vídeo que eu já fiz muito tempo atrás, mais de um ano atrás, no canal, e que eu falava que a IPDA, na época, cometeu um erro de não ajudar os seus cantores, de não valorizar os antigos. A maioria morreu pobre, não tiveram muita ajuda no sentido do direito autoral, no sentido de ganhar uma certa quantia, de fato compensadora para suprir suas necessidades, advindas não só da própria fabricação ou criação do CD, mas também da venda dos mesmos. E eu recebi um comentário, não nesse vídeo, num outro, que não tem nada a ver, mas tem a ver com aquele outro, do Rolando Amaris, que era da IPDA, cantor venezuelano, sabe português, sabe espanhol, obviamente, espanhol, sabe falar português. E ele mandou um recado para mim, e eu respondi, e mostrei para ele a real intenção. Eu acho que ele ficou incomodado porque eu externei que ele falou certa vez do missionário Davi Miranda, porque não tinha ajudado. Eu fui analisar o canal dele, lá ele está agora, parece, no outro ministério chamado Menorá, e que canta por lá. E ainda canta ou faz interpretações de cantores da Voz da Libertação, tipo a Cristina Santana, ou da extinta Voz da Libertação, que agora é MC Music. Entre outros cantores aí da época dele, inclusive até dessa menina aí que, Caterine, esqueci o nome, eu não sei, porque eu não acompanho mais. Ele está fazendo versões. Então ele deixou uma resposta no meu canal, não sei se foi uma crítica a mim, me chamando de diabo ou advogado do diabo. Eu deixei muito claro para ele, se eu for o advogado do diabo, é do diabo da verdade, porque do Deus da mentira jamais é você advogado, tá? Vamos ver o que ele colocou aqui para mim. Se já não tirou o comentário, vamos ver se aparece, deve aparecer aqui. Acho que aparece sim, é aqui. Eu vou colocar a tela aqui para vocês verem, tá? Vamos dizer que é mentira do Bruno. Aqui não é canal de fake news. Eu dou a resposta para todo mundo. Se quiser responder, pode responder. Depois eu vou dizer a real intenção, que ficou até muito bem perceptível naquele vídeo que eu fiz. Tá? Eu vou melhorar aqui a transmissão, porque eu vou colocar um áudio aqui. Ou melhor dizendo, o microfone. Não sei se dá para ver, porque é uma live, vejo, não dá para ver muito bem. Eu vou tentar até fazer. Ó, aí, acho que agora vai dar. Vamos esticando aqui, vou melhorando aqui, aí. Então ele colocou assim: muito bom, você não ficou debochando de mim, porque segundo eu falei para você, quer dizer que é mentira minha, segundo eu falei para você. Não, você falou sim no MSN, não me recordo se foi em 2007, 2008, mas deve ter sido nesse ano, tá? Você falou para mim, você, claro, não vai lembrar de mim, mas você falava não só para mim, mas para muitas pessoas que comunicavam com você no MSN. Eu tinha o nome na época, porque meu primeiro nome era Felipe, no MSN aparecia. Então, talvez com esse nome Bruno ou Bruno G, você não vai saber mesmo quem seja. Mas Felipe Gomes ou Bruno Gomes, era isso que eu aparentava na época no MSN. Muito bom, você não ficou debochando de mim, porque segundo eu falei para você mal do DM e eu estava endemoniado. Bom, eu não debochei de você mesmo. Segundo ponto, não disse necessariamente que você falou mal do DM, isso era uma verdade. E quando fala DM ali é Davi Miranda, tá? Missionário. Quando é verdade, não é falar mal. E eu estava endemoniado? Não, não estava. Se estava com um problema, se estava com uma situação adversa, poderia reclamar sim. Ficou me expondo e falando de mim assuntos que comentei para você. Aí tem, para que você continue de advogado do diabo. Olha,
expor, eu não falei do seu nome sozinho, eu falei de todos os cantores que eu senti que foram de fundo você. Eu citei você exatamente para dizer que a igreja, em determinado ponto, ela esqueceu dos seus próprios cantores que teria que corrigir nesse sentido, tá? Eu não entendi exatamente essa expressão. Aí tem para que você continue de advogado, advogado do diabo. Que advogado do diabo? O que? Você acha que eu estou recebendo alguma finança para fazer isso? Eu estou recebendo algum dinheiro para ser contra a IPDA? Aliás, eu não sou contra. Eu só comento as coisas equivocadas a fim de corrigi-las. E até agora tenho pagado o preço porque as pessoas ignorantes, inclusive da própria diretoria, não entenderam o que eu falei e continuo a falar. É isto, tá? Porque o que está errado tem que ser falado e pronto. Muito fácil fazer o que o DM, como você colocou DM aqui, fazia: criticar a Igreja Universal, criticar a Igreja da Graça, dizer nominalmente o nome delas, dizer que elas são do diabo, mas dentro da sua própria instituição estava cheio de erros. É isso que eu estou combatendo, a hipocrisia. Porque lá na igreja da Universal, na igreja do R.R. Soares e outras igrejas, Assembleia de Deus, eles ajudam, querendo ou não, os cantores mais do que a IPDA. Ah, mas é para obra, não deveria cobrar muito. Mas a família Miranda ficou bastante bem de vida com o dinheiro dos próprios CDs, das vendas dos CDs, tá? Outra coisa, você falou mal mal entre aspas, né? Estava um pouco incomodado, falou do Davi Miranda não ter ajudado. Eu sei que a situação é até um pouco complicada por conta da sua saúde na época, mas teve um monte de pessoas parecidas que nem você, por isso, ou por isso que eu comentei, que também saíram com o grupo Cancioneiros de Cristo. Você deve saber muito bem das coisas. Que, querendo ou não, ou o missionário ou a própria família fizeram injustiça, ou inveja da própria família para eles não perder o espaço deles, acabar tirando esses cantores mais consagrados, esses cantores mais, de fato, usados e que cantavam melhor até. Teve cantores aí que passou pela IPDA que cantam melhor do que Débora, do que Leia, do que André, do que aquele Alexandre. Tem, é claro que tem. Como é que não? E pode ter sido uma inveja eles ter sacado eles, porque que não, ou inveja de outrem, e eles utilizaram. Assim como eu penso que seja inveja ter tirado o Johnny Mancho da maneira que tiraram, induziram o missionário a tirar uma pessoa que era o sucessor dele, que também sofreu uma injustiça grande. Inclusive o senhor Lorival, na época, ele chegou a dizer que o Johnny queria muito o poder, ou melhor dizendo, queria universificar, não era essa palavra, ele queria modernizar muito a IPDA, trazer um ensino muito complicado, ele era jovem, enfim, fazer uma coisa assim muito diferente e não tem comprovação realmente, vocês não devem ir atrás dele, porque não existe salvação após o arrebatamento. Depois que o Johnny sai, que eles conseguem se livrar do Johnny, que seria o sucessor, que iria incomodar eles dentro da IPDA, o senhor próprio Lorival, hipócrita, chega numa pregação e diz: não, agora a gente não sabe, né? Quem sabe lá se não tem salvação após o arrebatamento. E depois passa o bastão para o neto, que se o John queria implementar alguma mudança, porque isso no catecismo, entre aspas, da IPDA, no atestado de fé da IPDA, no credo de fé da IPDA, era uma inovação. Imagina isso aí que o próprio Davi Miranda Neto está fazendo. Isso aí não é modernismo. Então a gente percebe sim que a família foi derrubando todos aqueles que tinham potencialidade de ser alguma coisa na IPDA, de substituir eles muito bem substituídos. E aqueles que consentiram e que não quiseram o poder, eles deixaram, como Luiz Rubio, como tantos outros. Essa é a grande verdade. E olha, pode ser até lá no juízo eu vou estar falando disso. Ok? E outra coisa, aqui já falando do Rolando, né? Continuando para encerrar, não vou me alongar não. O comentário que eu coloquei, não está ficando muito claro aí, porque está dando problema na tela. Agora acho que melhorou. Meu caro, se você é o Rolando, que eu não sei se é mesmo, mas parece ser, eu não debochei de você não. Você não deve lembrar, mas falou sim, porque a família não ajudou quando estava doente. Acho que foi em 2007 ou 2008. Ele passou por uma cirurgia.
Agora você quer dizer que é mentira? Deus viu. Deus viu, não adianta você querer dizer que é mentira. Deus viu. Eu não estou aqui com mentira. Talvez você quer voltar para a IPDA, porque ela está moderna agora, com Davi Miranda Neto. E ele deve apoiar a mudança. E não quer que fale. Inclusive, você que está no outro ministério, mas quer dizer, se a IPDA liberar os outros cantores de outros ministérios cantar na igreja, ele vai querer, obviamente. Mas no instinto MSN você falou. Aqui não tem nada de fake news. Agora, a grande pergunta, qual é o problema de falar a verdade? Afinal de contas, eles te ajudaram ou não na época? A mim, nenhum deles me ajudou. Então, eu digo aqui, eu sigo a Cristo e não coloco meus pés lá. Advogado do diabo, da verdade, até pode ser que sou, mas jamais do Deus da mentira. E outra, eu expus todos os casos dos cantores. É verdade, não foi só dele. Dos outros que sofreram também, que a igreja lucrou sobre eles e eles não ganharam praticamente nada. Everaldo e Divânia também, que saíram recentemente, que não foram ajudados. Para exatamente eles corrigir isto. Isso aqui é o motivo que eu fiz aquele vídeo. Inclusive, não fui só eu que fiz. A Igreja Pentecostal Deus Amor Renovada, lá pelo Reginaldo, eles também fizeram um vídeo para que a IPDA, de fato, reparasse esse erro. E eu digo que tem que reparar, assim como acontece no mundo secular, que eles reparam algum erro, eles podem reparar. Por exemplo, no futebol, aqueles jogadores do passado que não ganharam quase nada com o futebol e foram campeões mundial ou campeões mundiais, a própria CBF, junto com parceria com o Ministério dos Esportes, deu uma indenização para eles, porque o salário deles é bem inferior do que ganham os jogadores atualmente da seleção brasileira. É um exemplo. Então eles deveriam fazer essa reparação, sim. É isso que eu estou dizendo aqui. Agora, se você já ganhou ajuda, eu não sei se você não ganhou, né? Pode ser que já ganhou da IPDA, não posso fazer nada. Segue em frente, volta para a IPDA se queres e cante seus hinos. Estava vendo que parece, aí eu vi depois lá, parece que era ele mesmo. Parece que seja você aí. É sempre assim, a gente vai tentar ajudar, é verdade, a minha intenção é ajudar, não é intenção de criticar, minha intenção é reparar os erros, não é criticar, como disse o Lorival, de uma maneira insensata, me chamando de idiota, dizendo que eu só queria like, visualização e dinheiro. Eu já demonstrei com um número de vídeos que não tem nada a ver com isso. Eu trago aqui a notícia e estou comentando. Ó, a gente vai tentar ajudar e leva a solapada, por isso a perseguição. Aliás, não foi nesse vídeo que eu comentei isso, é verdade. Ele comentou num vídeo lá que a IPDA mandou uma contra-notificação contra mim. Não sei se ele não entendeu aquilo ali que eles me mandaram, eu só não entendo isso aí. Né? Bom, se ele precisar que eu fale em espanhol, eu posso comentar aí embaixo em espanhol, mas acho que ele entendeu o que eu falei, porque ele fez um CD em português, tá? Com multidões, deve entender um pouco exatamente do que eu falei aqui. Acho que fique claro. Abraço e até uma próxima.